Boa noite a todos. Meu nome é Marco Antônio Lacerda e é com muita alegria que mais uma vez tenho a oportunidade de poder contribuir para a causa espírita. Sou muito grato ao educandário Joana d'Arc por mais essa chance de me ser útil em minha jornada. Sou grato também à espiritualidade amiga, aos mentores espirituais, que sempre nos ajudam e orientam nessas tarefas, com a permissão e a égide protetora do nosso irmão maior, Jesus. E fomos convidados a falar sobre a força de vontade como condição para a cura. Começo a falar, primeiramente, perguntando, questionando, que se precisamos de cura, é porque estamos doentes. E essas doenças se deu em algum momento de nossa existência. Eu sou terapeuta e todo o meu trabalho é dirigido e orientado na observação dessas inteligências, a racional e a emocional. Então eu convido a todos para um breve comentário para entender um pouco mais como funciona o nosso corpo, as nossas emoções, pois são as nossas emoções ainda imaturas, portanto, ignoramos a forma de lidar com essa inteligência e dessa maneira, ao longo de nossas vidas, as doenças se instalam gradativamente em nosso corpo. E vou explicar esse assunto de forma bem superficial, pois o tempo é pequeno para detalhar mais. Sendo assim, vamos lá, certo? Vamos percebendo que toda a nossa vida, desde quando nós nos lembramos, as nossas emoções têm uma parcela importante. Desde bem pequenos, fomos o tempo todo estimulados a sentir fortes emoções e sensações, como medos, raivas, alegrias, frustrações, decepções. Então, quando criança, as nossas experiências tinham mais impactos subjetivos, emocionais, do que mesmo as decisões concretas e racionais. E o mais interessante é que nem sequer entendíamos o que estava acontecendo à nossa volta. Mas as impressões foram marcadas e deixadas lá, em nosso corpo. Então crescemos e, de acordo com as informações e orientações dadas pelos adultos que nos cercavam, uns foram os pais biológicos, outros foram os avós, outros os pais adotivos, enfim, várias as configurações de formas de criação. Mas essas informações foram absorvidas por nós. Para entendermos melhor isso, vamos falar um pouco sobre o nosso sistema nervoso. No final ali da década de 60 e começo da de 70, os cientistas perceberam, entenderam, através das pesquisas, que as células nervosas se comunicavam através de impulsos elétricos dentro das células. Então, todos os tratamentos, naquela época, eram de acordo com o que eles entendiam nessa época. Mas, mais ou menos ali pela década de 90, com a modernização da medicina, também como tudo, os cientistas fizeram uns testes com equipamentos muito mais modernos e começaram a entender que quando as questões eram de ordem racional, as respostas das células eram com impulsos elétricos. Mas quando as questões eram de forma mais emocional, ou seja, de ordem subjetiva, como gosto, como vontade, como desejo, as respostas se encontravam fora das células. As comunicações eram nas sinapses, ou seja, a região localizada entre um neurônio e outro, onde agem os neurotransmissores, que são os mediadores químicos. Assim encontraram 73 substâncias que receberam o nome de neurotransmissores. Sabe mais ou menos para que serve 11? Tem certeza de 7?
e tratamento somente para 3, como informa Neto Guimarães em suas palestras aí no YouTube. E isso quer dizer que os nossos neurônios funcionam com impulsos nervosos elétricos químicos. Quando uma pessoa pensa ou lembra de uma coisa ou situação de ordem prática e concreta, os neurônios têm umas reações elétricas. Isso quando se tem questões emocionais e subjetivas, esses impulsos são de ordem química. Exemplo, quando uma pessoa pergunta para outra se ela quer comer uma pizza ou um outro prato qualquer, é apenas um exemplo, e a pessoa responde que sim, essa informação é racional, portanto, o impulso é elétrico. Agora, se a mesma pessoa pergunta se ela gostou da pizza ou do outro prato, enfim, essa informação será processada quimicamente. Assim funciona, mais ou menos, entre outras questões, o nosso sistema nervoso. A Anete Guimarães explica melhor esse tópico. Sugiro assistir os vídeos dela no YouTube. São fantásticos. Eu recomendo muito. E peguei muitas coisas como base para poder fazer as minhas considerações. Então vamos lá. Agora, vamos aprofundar um pouco mais o assunto. Pegando os exemplos que eu falei anteriormente, que foram as sensações que fomos expostos a nossa vida toda, desde a primeira infância, recebendo cargas químicas no nosso cérebro direto, no nosso corpo, quando essas informações dadas pelos estímulos que recebemos e que geram estresse. E o que é estresse? Por definição, estresse é uma resposta física do organismo a um estímulo. Quando estressado, pressionado, o corpo pensa que está sob ataque e muda para o modo luta ou fugir, liberando uma mistura complexa de hormônios e substâncias químicas, como adrenalina, cortisol, norepinefrina, para preparar o corpo para essa ação física. Essas são as cargas químicas que vão se espalhar por toda a nossa corrente sanguínea. E quando isso ocorre, todas as nossas células são contaminadas, são envolvidas com essa carga de substâncias que vão atingindo e fragilizando o nosso corpo, nossos órgãos, enfim, com esse processo estressante, acumulados por anos e anos, criam o ambiente adequado para a formação e desenvolvimento das doenças ao decorrer do tempo. Explico. Quanto maior o estresse, maior o nível de substâncias corrosivas, e se aumenta o nível dessas substâncias, afeta o nosso sistema imunológico e assim estaremos suscetíveis às doenças. Nós aprendemos a nos relacionar com as emoções de várias maneiras, porém, ainda de forma infantilizada. Nos adverte Joana de Ângeles que somos analfabetos emocionais. Então, cultivamos raiva, angústia, decepções, mágoas, tristezas. Não conseguimos perdoar o outro e nem a nós mesmos. Criamos, por nossa conta, o ambiente favorável para o estresse. Lembrando que estresse é um estado emocional não ideal. E o acúmulo dessas emoções e todas as substâncias corrosivas que o estresse proporciona diariamente vai acarretar um prejuízo físico e emocional na nossa saúde, pois vão danificando as estruturas das células ao longo do tempo. É muito comum encontrar pessoas que falam assim: a velhice só traz doença. Como que os idosos fossem referência de doença. E não é bem assim. Eu conheço muitos idosos com a saúde perfeita.
Claro que tem as limitações do corpo e da idade, lógico, mas são pessoas tranquilas e saudáveis. Estão ativas. Não implica dizer que elas também não sofreram estresse na vida. Não foi bem isso que eu quis dizer. E sim que elas não acumularam, não ficaram remoendo aquelas emoções, não ficaram sempre voltando a ter aquelas mesmas sensações e, portanto, as substâncias corrosivas do estresse não ficaram por muito tempo. E assim, não se precisa ficar idoso para sentir os sintomas dessas emoções e os acúmulos dessas substâncias corrosivas. Vejamos, quantos jovens, quantas pessoas com, na casa dos 10, na casa dos 20, na casa dos 30, dos 40, dos 50 anos, já sofrem com doenças causadas por esse nível de estresse, por esse nível de substâncias tão significativas. Não estou aqui querendo julgar nada nem ninguém. Falo da minha própria experiência. E tem também outros quadros de emoções que não comentei aqui, me detive no exemplos apenas do estresse. Mas existe a depressão, ansiedade, síndromes, distúrbios. Há uma série de processos de ordem emocional e todos eles irão contribuir para essas conexões eletroquímicas do cérebro. Isso não quer dizer que essas questões não venham influenciar nos resultados. Claro que sim. Mas a gente está aqui conversando apenas com as pessoas que são tidas como normais e que têm a plena consciência da sua existência e podem trabalhar e elaborar as ideias. Pois bem, continuando, quando a doutrina dos espíritos nos convida à reforma íntima, ela se refere a mudarmos a nossa conduta, os nossos comportamentos, para que possamos, de forma mais consciente, atender às nossas sensações, com um trato melhor, mais adequado dos nossos parceiros e parceiras, a forma de como eu trato as pessoas, os animais, as plantas, a natureza, o convívio do lar, no trabalho, em todas as nossas relações. Escuto muito a minha querida esposa dizer que o Evangelho segundo o Espiritismo é a rota da felicidade, ou seja, nos orientando de como devemos nos comportar diante a vida e das nossas experiências, pois são essas experiências que nos farão evoluir. E para isso é necessário que nos esforcemos para mudar a nós mesmos. Como os nossos amigos espirituais nos chamam a atenção no Livro dos Espíritos, na questão 909, quando Kardec pergunta: o homem, pelos seus esforços, sempre pode vencer as suas más inclinações? E a resposta dos nossos amigos é simples: sim. E frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é vontade. Ah, entre vocês são poucos os que fazem esforços. É impressionante ter que escutar uma advertência nesse nível de tom. Como eles sofrem, como eles sentem, como gostariam que nós nos esforçássemos um pouco mais. E realmente é verdade, a gente vê que a gente não se esforça o suficiente para melhorar a nossa própria conduta e a nossa condição, tanto aqui na Terra, quando também formos a pátria mãe. Pois bem, por esse motivo,
a necessidade da urgência para que tenhamos a consciência das nossas responsabilidades, pois se o nosso sistema nervoso é estimulado pela nossa forma de pensar e sentir, busquemos pensar e sentir melhor, alterando as nossas formas mentais, criando assim uma psicosfera mais equilibrada. Alguns médicos, cientistas, já aceitam a ideia de que são os problemas emocionais que interferem em nossa saúde. Já é um passo importantíssimo. Os médicos já indicam tratamento voltado às emoções, como terapias, meditações, várias formas de nos ajudarmos e ajudar os outros. Eles ainda não sabem bem quais são as emoções que influenciam em tal órgão, em tal situação, em tal condição, porque a tristeza ela mexe em uma determinada região do corpo, a angústia mexe em outra questão, em outra área do corpo, as preocupações em uma outra área do corpo, pois esses órgãos, essas outras áreas, elas são mais sensíveis àquelas substâncias corrosivas, umas mais do que as outras. Eu te dou um exemplo assim: pessoas que têm tendência a ter raiva, muita raiva, elas afetam diretamente a região de fígado, de vesícula, e isso ao longo do tempo, elas começam a apresentar alguns problemas nessas áreas. Enfim, porque não é porque essa área ela é referente a essa situação. Não. Ela quer dizer que ela é mais sensível ao tipo de substância que é secretada pelo nosso sistema é, nervoso, endócrino, na nossa corrente sanguínea, e ela é mais sensível a essas substâncias, como as preocupações são voltadas, são mais, a região mais sensível é do estômago, do baço, do pâncreas. Não é porque essa região seja mais voltada para isso. Não, é que os hormônios, as substâncias corrosivas, naquela região, elas recebem com impacto mais forte. Né? O que a gente está querendo dizer é mais ou menos isso. Então, essas emoções que vão machucando gradativamente essas áreas, com o tempo, com mais idade, vão se apresentar doenças e elas vão estar ali precisando ser tratadas. Né? Enfim, e hoje em dia tem uma facilidade em conseguirmos ajuda e conseguir mudar a nossa forma de viver, sem tanto estresse, mais tranquilos, reeducados emocionalmente, iremos enviar as informações para o nosso sistema nervoso, endócrino, por consequência, mais saudáveis e assim melhorar o nosso quimismo cerebral. E dessa maneira, irá funcionar melhor e não causará maiores danos ao nosso corpo. Para que tenhamos uma velhice mais tranquila e com mais saúde, com mais energia, com mais vontade de viver, mais ativos. E assim podemos orientar também, com essas novas perspectivas, aos nossos jovens, os filhos, sobrinhos, netos, todos aqueles que encontramos no nosso dia a dia, que possa ter uma inteligência emocional mais equilibrada com a inteligência racional, e que essa força de vontade seja a condição para a cura de nossas enfermidades físicas e emocionais, para conquistarmos uma moral cada vez mais elevada. E, meus amigos, eu espero ter ajudado as pessoas com essas informações. Deixo um grande e forte abraço fraterno para todos. Muita paz, muita luz e muita saúde.